Isaías capítulo 53, versículo 1 ao versículo 12, leremos todo o capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondiam o rosto, ou escondem o rosto, desculpem, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela tem se cumprido ao longo dos anos, como uma característica de sua própria origem. As Escrituras, ela é a mente de Deus. Tudo que o Senhor revelou é inquestionavelmente verdade. Por mais que tentem sufocar e calar a voz profética das Escrituras, ela perdura e ela sempre perdurará. Pois está escrito: passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. A palavra do Senhor, amados irmãos, ela é o único bálsamo que traz a cura para a nossa alma.
Ela é o alimento que nutre a nossa alma. Podemos dizer também que ela é a vitamina que dissipa todas as nossas fraquezas. Ela também é a vacina que nos protege contra os vírus espirituais. Ela é o martelo que esmiuça os corações duros como pedra. Ela é a espada que separa e que corta. Ela é o fogo que aquece e ao mesmo tempo que ilumina. Ela é a bússola que nos aponta a direção a seguir. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para o nosso caminho. Ela é o bisturi de Deus que extirpa toda a infecção do nosso pecado. Remove as chagas da nossa alma, os abscessos dos nossos corações. É o tratamento sem contraindicação. Ela é o remédio que nunca se vence, que pode ser administrado a qualquer hora, em qualquer dosagem, que vai gerar reações adversas como mudança radical de comportamento, transformação de semblante e reversão da desgraça. Nós a encontramos à nossa disposição em toda a face da terra. E quando nós lemos um texto como este, amados irmãos, nós podemos ver, se você já estudou, já meditou no livro do profeta Isaías. Isaías é chamado o profeta das boas novas de salvação. É o profeta que anuncia implícita e explicitamente a vinda do Messias. Há quem diga que o livro do profeta Isaías é um resumo de todas as Escrituras, como sendo uma miniatura da Bíblia. E isto é uma comparação interessante, pois nós sabemos que a Bíblia, toda a Escritura, ela contém 66 livros. O livro do profeta Isaías também contém 66 capítulos. A Bíblia contém 39 livros escritos no Antigo Testamento. Isaías tem 39 capítulos, referindo-se assim a profecias do Antigo Testamento. A Bíblia nos mostra também que ela tem 27 livros no Novo Testamento. Isaías também tem 27 capítulos referentes a profecias que se cumpriram lá no Novo Testamento. Isaías é o profeta das boas novas de salvação. O homem precisa de salvação, visto que a lei não foi cumprida pelos homens, e ninguém conseguiu agradar a Deus pelo próprio esforço humano. Mas Isaías vai nos mostrar aqui que Jesus foi o homem perfeito que conseguiu unicamente, só o único homem que conseguiu e consegue agradar a Deus. O texto que fundamentei a minha mensagem nesta noite sugere uma troca de lugar, para que eu e você pudéssemos alcançar a vida eterna e sermos salvos da ira vindoura. Jesus trocou de lugar conosco. Ele se despiu da sua glória, se humilhou por um tempo, conforme está lá em Filipenses capítulo 2, para que pudéssemos assim alcançar a salvação em Cristo Jesus. Jesus a si mesmo se humilhou,
ao trocar de lugar conosco. Jesus trocou de lugar conosco, conforme esta profecia aqui. 700 anos antes do Messias vir ao mundo, se tornar carne e ser reconhecido em figura humana. Como foi que aconteceu esse processo? Como foi que Jesus trocou de lugar conosco para sermos aceitos diante de Deus? Eis o tema da nossa mensagem dessa noite: uma troca de lugar. Como foi que aconteceu? Como foi que Jesus trocou de lugar conosco para que pudéssemos ser aceitos diante de Deus? Em primeiro lugar, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Em primeiro lugar, Jesus trocou de lugar conosco. Ele se fez feio e desprezível para que pudéssemos ser belos e atraentes diante de Deus. Ele se fez feio, desprezível, para que pudéssemos ser belos e atraentes para Deus. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhamo-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E aqui, amados irmãos, essa profecia de Isaías se cumpriu literalmente cerca de 700 anos depois que foi escrita. Ele foi o homem mais desprezado, o homem mais rejeitado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer. Os homens escondiam o rosto dele e ninguém fazia caso dele. Meus amados irmãos, Jesus se fez feio, desprezível, para que nós que cremos pudéssemos ser belos e atraentes diante de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus. Ele é o intermediário da criação. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Verbo de Deus, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e compartilhava da sua glória com o Pai. Mas como nós vemos aqui, não tinha aparência física que agradasse aos homens, mas sim, ele tinha a glória espiritual e resplandecente do Filho de Deus. Segundo Filipenses, nos diz que ele se humilhou, Filipenses capítulo 2, deixando sua beleza, tornando-se como um de nós, mas sem pecado, com dores, com sofrimentos, tomando uma forma humana, uma fisionomia humana, não muito atraente aos olhos humanos. Ao passo que, ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, somos restaurados desse nosso horror e nos tornamos agora pessoas atraentes e aceitáveis diante de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ele tomou a nossa feiura. Jesus, lá nas cartas da igreja, em Apocalipse, ele diz: peço que se vista de linho fino e puro,
Porque se não se vestires, você é nu, pobre e miserável. E como é que nós podemos nos vestir algo que atrai a Deus sobre as nossas vidas? Uma profecia que se cumpriu. Abram comigo a Isaías 61 mais adiante. Que se cumpriu em Cristo e que se cumpre em todos nós. Isaías 61:10. Uma profecia que se cumpriu na pessoa de Cristo e se cumpre naqueles que entregam suas vidas a Jesus. Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de quê? De vestes de salvação, e me envolveu com quê? Com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita das suas joias. Por isso que o apóstolo Paulo brada lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que se entregam a Jesus, ele é coberto com o manto de justiça de Jesus Cristo. Quando nós éramos desprezíveis, feios diante de Deus, Deus olha para nós e vê a beleza de Cristo em nossas vidas. Não nossa justiça própria, mas o manto da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso, que Paulo também escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo tomou a maldição da lei em nosso lugar, para que pudéssemos ser benditos do Senhor. Ele trocou de lugar. Ele se fez feio e desprezível, para que nós pudéssemos ser belos e atraentes para Deus. Por isso que Jesus, lá em João 17, versículo 3 ao versículo 6, ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E ele continua: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o quê? Confiaste-me para fazer. A obra era essa: eu tomaria o lugar de muitos, justificaria a muitos, para que eles se tornassem belos diante de Ti. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram Teus, Tu nos confiaste, e eles têm guardado a Tua palavra. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Jesus se fez feio, desprezível, para que nos tornássemos belos, aceitáveis e agradáveis diante de Deus. Por isso, amados irmãos, Jesus diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não tema, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai Ele dar seu Filho para nos tornar belos diante dEle. Por isso que Isaías também, uma profecia que se cumpriu em Cristo, ou melhor, Zacarias capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Não temas, pequenino rebanho. Por isso, o crente, ele deve viver uma vida de gratidão,
de alegria. E Deus conclama pecadores para se voltarem para Cristo, para que você se cubra de veste de salvação por intermédio de Cristo Jesus na sua vida. Porque se você morrer sem Cristo na sua vida, você não passará de um cego, um nu e um miserável diante de Deus. Ele, em primeiro lugar, ele se fez feio, desprezível, para que nos pudéssemos tornar atraentes para o nosso Deus. Mas também, em segundo lugar, voltando a Isaías 53, versículo 4, versículo 5, versículo 8, o 10 e o 11, que nos diz assim, versículo 4 e versículo 5: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 8: por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 10 e o versículo 11: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele, verá o fruto penoso do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, Cristo, em segundo lugar, trocou de lugar conosco, ou seja, ele se tornou enfermo para que pudéssemos ser curados diante de Deus. Ele tomou todas as nossas enfermidades para que pudéssemos ser curados diante de Deus. Vale a pena lembrar, amados irmãos, que o texto aqui não faz referência às enfermidades corpóreas, mas a maior de todas as enfermidades que Jesus veio tomar sobre as nossas vidas é a enfermidade do pecado. Esta é a maior enfermidade. Ele tomou o nosso lugar, assumindo assim a consequência dos nossos pecados, que é a morte, e morte eterna. O pecado na vida do ser humano é o maior de todas as enfermidades. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 20 e versículo 21, Paulo nos diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus se exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí ele brada lá: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus se tornou enfermo, ele tomou todas as nossas enfermidades, para que pudéssemos ser curados desta enfermidade, esse câncer espiritual que arma a alma de todo pecador. Nós temos uma doença, aos olhos humanos, incurável. É a enfermidade do pecado. Só Cristo pode remover esta enfermidade, pelo qual habita no fundo da nossa alma. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós reputávamos por aflito,
ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado. Ele quem? Cristo, pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso que Pedro, um judeu zeloso, conhecedor das Escrituras, 1 de Pedro 2,24, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas nós fomos sarados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Citando aqui essa profecia de Isaías 53. Ou seja, Cristo tomou o nosso lugar. Ele aguentou o castigo dos nossos erros, para que eu e você fôssemos salvos da ira de Deus. E aqui, amados irmãos, nós podemos dar um aleluia, glória a Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Aquele que entrega a sua vida a Cristo, que se converte e se arrepende dos seus pecados, aos olhos de Deus ele está curado desta enfermidade, porque Cristo levou todos os nossos pecados. É a palavra de Deus, aquela mesma que eu falei: passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor hão de se cumprir. E Ele continua curando aqueles que nele crê. E Ele deseja que pecadores conheçam esta verdade e sejam curados nesta noite pela mão saradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você crê nesta verdade? Você já entregou sua vida a Jesus? Você crê que todos os seus pecados cometidos no passado, no presente e que ainda virá no futuro, você já está sarado de todas essas enfermidades, porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Ele ainda continua intercedendo por aqueles que nele crê. Ele é o nosso sumo sacerdote diante de Deus e continua intercedendo por mim e por você que cremos nesta palavra maravilhosa. Por isso que o versículo 1 de Isaías diz: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado? Graças a Deus, Deus revelou esta verdade para mim na sua palavra. E Ele está revelando para você a palavra de Deus, a revelação de Deus. Já temos aqui em mãos. Basta nós proclamarmos que é a revelação de Deus para o homem ter a sua vida eterna. Eu pergunto a você: você já creu nesta verdade? Que Cristo se tornou enfermo para que pudéssemos ser curados deste pecado, desta doença incurável aos olhos dos humanos. Só Cristo tem o poder de remover, mas isso é pela fé. Temos que crer nele, temos que confessá-lo com os nossos lábios, temos que nos converter a Ele, temos que nos arrepender dos nossos pecados e voltar a andar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi à toa que Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho da salvação, a verdade que precisamos conhecer e a vida eterna é uma pessoa, e essa pessoa morreu por nós
lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos, e continua falando para pecadores que se arrependam e sejam salvos e sejam curados de suas enfermidades. Portanto, esta foi a segunda troca. Cristo veio a este mundo, ele se tornou enfermo para que pudéssemos ser curados. Mas há uma terceira, versículo número 6. Todos nós, Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Em terceiro lugar, ele foi castigado enquanto éramos aproximados de Deus pelo seu sangue. Ele foi castigado lá na cruz, enquanto éramos aproximados de Deus pelo seu sangue. Todos nós andávamos desgarrados. Ou seja, em Cristo em nosso lugar, ele foi castigado. E como essa escritura se cumpre, amados irmãos? O povo escolheu o culpado Barrabás para ser liberto, enquanto Jesus foi condenado inocentemente por Pilatos. Barrabás significa o pecador poupado da crucificação. Todos nós somos Barrabás. Estávamos loucos, desgarrados, sem direção, rebeldes, sem honra, sem temor a Deus, e merecíamos o castigo da cruz e da morte. Mas Deus, para se cumprir as Escrituras, Deus permitiu que Barrabás fosse solto e Cristo castigado em nosso lugar. Todos nós não somos melhores que Barrabás. Roubávamos a Deus, literalmente. Estávamos enganando a nós mesmos, mentirosos, desprezíveis, miseráveis pecadores. Para aqueles que creem, o castigo da cruz e da morte era para mim e para você, mas Cristo nos poupou ao ser entregue lá na cruz em nosso lugar. Pelo seu castigo, ou seja, o castigo de Cristo, não somos mais pessoas distantes de Deus, como ovelhas sem pastor. Mas agora nós somos filhos de Deus, protegidos, honrados, abençoados, purificados e salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você quer privilégio maior? E eu gosto muito das cartas de Paulo. Paulo vem quebrar todo o preconceito do povo judeu, lá em Efésios capítulo 2, versículo 12 e 14, quando ele diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. Porque agora, diz o apóstolo Paulo, versículo 14, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só povo,
tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Os judeus se ortogavam como únicos merecedores da salvação, mas Cristo veio abolir, quebrar esse muro da separação que havia entre judeus e gentios. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus agora, seja judeus, seja gentio, são unidos agora em um só corpo. Antes vocês estavam longe, agora vocês foram aproximados pelo sangue do Cordeiro. E ele continua, versículo 17 ao 22. E vindo Jesus, evangelizou paz a vós outros, que estava longe, e paz a vocês que estavam perto. Porque nele temos acesso ao Pai em um Espírito. Aí ele continua, que maravilha, amados irmãos. Agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois agora, sabe o que? Família de Deus. Edificado, sabe sobre quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora, quem crê em Jesus, quem está em Cristo Jesus, ele agora pertence à família de Deus. Mas quem não se reconciliou com Deus por intermédio de Cristo, ele é estrangeiro, ele é estranho, ele é inimigo de Deus. Mas em Cristo, somos agora família de Deus. Um edifício bem ajustado, um edifício dedicado como santuário ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, amados irmãos, Jesus Cristo, ele foi castigado em nosso lugar, enquanto nós fomos aproximados de Deus pelo o seu sangue. Mas também em quarto lugar, versículo número 7 de Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em quarto lugar, Jesus trocou de lugar conosco, nós o que cremos. Jesus trocou de lugar conosco, para que pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Em quarto lugar, ele foi humilhado e morto, para que pudéssemos ser honrados e salvos pelo seu grande amor que teve para conosco. O versículo 7, ele foi oprimido e humilhado. Amados irmãos, há vários textos nas Escrituras que nós devemos trazer, usar a nossa mente, imaginarmos um pouco. Ele foi oprimido e humilhado. E como foi essa opressão e esta humilhação de Cristo? Ele foi exposto publicamente, não foi escondido, mas foi diante de todo o povo. Ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi escarnecido, ele foi ridicularizado, despido publicamente, torturado, tido como um agitador, um herege, um anarquista. E ele foi humilhado publicamente até a morte. Será que muitas vezes, amados irmãos, isso não nos constrange nos nossos corações, de vivermos um cristianismo
verdadeiro, autêntico, sincero diante de Deus? Tudo quanto seu filho passou, sofreu por mim e por você. Será que estamos honrando mesmo o nome de Cristo, aquilo que Ele fez por mim e por você e continua fazendo? E Ele fez tudo isso envergonhado, xingado, cuspido, zombado, escarnecido, ridicularizado, despido publicamente, torturado, tido como louco, como um herege, um agitador. E muitas vezes nós não fazemos caso, não pensamos, achamos que foi algo simples. Mas tudo isso Ele fez para que eu e você, que cremos, pudéssemos ser honrados, de sermos chamados filhos de Deus e tivéssemos um lugar junto ao Pai. Por isso, aquele discípulo amado, João, que outrora era chamado filho do trovão, ele depois passou a ser chamado o discípulo do amor, porque ele entendeu quão grande amor Cristo teve por ele. Ele escrevendo lá em 1 de João 5,20, 1 de João 3, de 1 a 2, melhor dizendo, ele diz: vede que grande amor tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. E ele reforça mais ainda: amados, está falando para os cristãos, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós veremos o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores. Um dia contemplaremos o Senhor Jesus Cristo com toda a sua glória. Ele é o Deus único e verdadeiro, é Jesus Cristo. E Ele fez tudo isso por nós. Fomos libertos do castigo que seria nos dado. Nós fomos poupados da humilhação. Nós fomos poupados da exposição pública. Meus amados irmãos, pare e analise comigo. Você já pensou se Deus chamássemos eu e você aqui nesta noite, um por um, e revelasse todos os nossos pecados individualmente aqui? Como ficaríamos? Mas Cristo tomou o nosso lugar diante de Deus. Ele se pôs a vergonha diante do mundo. Era para que nós fôssemos expostos a esta vergonha, mostrar quem verdadeiramente nós somos, miseráveis, pecadores. Mesmo ainda como cristãos, pecamos diariamente, mas Deus não se envergonha de chamar eu e você que cremos de filhos e de filhas de Deus. Quantos pensamentos impuros vêm na nossa mente, quantas intenções vêm nos nossos corações malignas, pensamentos que outrora nós praticávamos, que muitas vezes batemos no nosso peito e ficamos envergonhados diante de Deus, dizer: Senhor, será que eu sou um cristão mesmo? Mas Deus fala conosco nesta noite: meu filho, está poupando você desta vergonha perante todos.
Ele foi humilhado, ele foi exposto publicamente para poupar você. Você agora é meu filho, você é amado, você é abençoado, eu vou lhe guardar, eu vou lhe proteger, você é a menina dos meus olhos, quem tocar em você está tocando em mim. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Será que eu, amados irmãos, e você que somos cristãos, temos valorizado esse sacrifício? Ou temos negligenciado, vivendo uma vida cristã que faz até vergonha? O que temos feito por Jesus, que tanto fez e continua fazendo tanto por nós? O impossível Ele já fez por nós. E agora nós devemos nos entregar de corpo e alma, sem reservas, para este maravilhoso Deus que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo diz: aquele que põe mão no arado, ele não pode mais olhar para trás. Ele tem que continuar, tem muito trabalho a fazer, lutas a vencer. Quem já trabalhou aqui no campo sabe o que é arado. O arado requer que você esteja segurando nele. Se você se desviar, o animal vai para o lugar que não deve ir. Nós temos que segurar no arado. Atenção, trabalho, dedicação, alegria. E João diz: mas a todos quanto receberam, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 a 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13. Mas ainda tem outra aqui que eu quero mostrar rapidamente. Em quinto lugar, é que Jesus, ele foi pendurado numa cruz para nos dar segurança aqui e no porvir. Por isso que o próprio João, o discípulo do amor, ele faz um resumo das boas novas de salvação. Um versículo bastante conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi pendurado numa cruz para nos dar a segurança aqui e no porvir. Existe, amados irmãos, nas Escrituras, um ensinamento muito belo e profundo, que até aqui o pastor Rubens já ensinou na escola bíblica dominical. É chamada a união mística de Cristo com a igreja. Isso significa que nós, os cristãos, nós estamos unidos a Cristo na crucificação, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação, e também estamos unidos a Ele no seu reino eterno. Isso significa que estamos unidos a Ele em toda a nossa vida agora. Também temos a segurança de que Ele continuará nos abençoando aqui e na eternidade. Já que essa união ela é total, indissolúvel e também ela é eterna. E o que nos faz crescer nessa união, que nos traz segurança, é a cruz lá do Calvário, que é símbolo de tortura e de humilhação para Jesus.
mas para nós é símbolo de redenção, que a maldição que constava sobre nós foi removida das nossas vidas. A mensagem da cruz nos dá certeza de que pertencemos agora eternamente a Jesus Cristo. A mensagem da cruz nos dá segurança de que agora estamos salvos. João 3,36, eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente. João 3,36 nos diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele não vai ter, tem a vida eterna. O verbo está no presente. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E João 5 também 24, Jesus Cristo foi bem claro. Lá foi João, aqui é Jesus. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a mensagem da cruz nos dá a segurança de que estamos salvos agora e continuaremos salvos eternamente. A mensagem da cruz traz alegria em Cristo Jesus. A mensagem da cruz nos dá a certeza que Jesus continua orando por nós aqui e continuará por toda a eternidade. A mensagem da cruz é a verdade de Deus para o pecador ser salvo da ira de Deus. Por isso, a Bíblia nos diz: não seja mais um inimigo da cruz de Cristo. Viva, creia e receba o evangelho transformador de Cristo. Não o evangelho massageador do ego humano. Não receba em vão esta mensagem. Não decreta outro evangelho. Seja fiel a esta mensagem. Ore a Deus para que as novidades e as fábulas heréticas não lhe enganem mais, mas creia tão somente no Cristo que foi crucificado lá na cruz do Calvário para nos proporcionar a salvação. Devemos amar a mensagem da cruz, pois ela nos proporciona a reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nessa árdua, mas gloriosa tarefa de proclamarmos o Cristo verdadeiro que foi crucificado. Como nós vimos, amados irmãos, Jesus trocou de lugares conosco. Ele se fez feio e desprezível para que pudéssemos ser belos e atraentes para Deus. Em segundo, ele se tornou enfermo para que pudéssemos ser curados dos nossos pecados. Ele foi castigado enquanto nós éramos aproximados de Deus pelo seu sangue. Em quarto lugar, ele foi humilhado e morto para que pudéssemos ser honrados e salvos pelo sangue do Cordeiro. E ele foi pendurado numa cruz para nos dar a segurança aqui e no porvir. Por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 1,18, ele diz que a mensagem da cruz é o poder da salvação para que todo aquele que nele crê. Está lá em 1 Coríntios 1,18 e Romanos também, capítulo 1, versículo 16. Portanto,
Que essa mensagem possa cada vez mais, amados, nos dar esperança de que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. Você crê nesta verdade? Você tem essa esperança? Ou você está confiando em si mesmo? Não confie em você mesmo, não. Olhe para Cristo. Cristo fez tudo por nós. E Cristo continua atraindo pecadores para Ele. Por isso, João 3, Jesus diz, João 3,13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3, versículo 13 ao versículo 14. Que Deus, amados, como igreja, continue nos fortalecendo. Que possamos cada vez mais estarmos com os corações gratos, agradecidos a Deus por tão grande salvação proporcionada a mim e a você por intermédio de Cristo Jesus. E você que ainda não provou desta tão grande salvação, Deus está lhe chamando. Deus quer que você creia que Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador, para que você possa ser salvo e você possa viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e que Deus continue nos fortalecendo e falando sempre aos nossos corações. Amém.